A mensagem é Yom Kippur, ou seja, como vocês falam isso, o dia de expiação. Há um momento, por favor, enquanto eu passo aqui a mensagem da pastora Nilva. Deixa eu abrir aqui. Tá bom, então? Um momento, então, por favor. Graça e paz, amados irmãos, mais um dia aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje uma live extra, né, numa segunda-feira. E há 10 dias atrás nós falamos sobre a festa das trombetas, né? Um chamado para o arrependimento, Rosh Hashanah. E hoje nós estamos aqui depois de ter passado 10 dias de reflexão, meditando, perguntando para o Senhor se, como Davi, no Salmo 139, se havia algum mal em nós, que Ele esquadrinhasse o nosso coração, né? Que Ele procurasse aonde estava localizada a impureza dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, e pedimos perdão e desejamos ser cada dia melhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? E agora nós estamos aqui para falar da festa da expiação, Yom Kippur. Amém? Amados, a palavra do Senhor, abre a palavra do Senhor, amados, em Hebreus capítulo 8, versículo 10, está escrito o seguinte: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Olha que lindo isso! O Senhor não se permitirá lembrar mais dos nossos pecados. E eu tenho uma outra tradução, essa King James, e na Bíblia, acho que é a Vida, tá escrito assim, não é a Viva, é Vida, tá? Essa Bíblia aqui é a Bíblia da mulher. Tá escrito o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele usa de misericórdia para com as nossas iniquidades. E aqui no Hebreus também, no capítulo 9, está escrito o seguinte, no versículo 11: o perfeito sacrifício de Cristo. Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito, glória a Deus e aleluia. O perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Versículo 15 diz: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a
confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Amém? Meu Senhor e meu Deus, neste momento, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha me dando a sabedoria que eu preciso para transmitir essa mensagem, porque essa mensagem tem que chegar primeiro no meu coração para que eu tenha o entendimento e me corrija, para depois chegar no coração dos irmãos. Toca no coração dos meus irmãos, Pai. Planta essa semente para a honra e glória do Senhor. Amém? Amados, na minha opinião, Yom Kippur é a festa mais linda, é a festa mais linda. É a festa que vai confirmar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi perfeito. Que no Velho Testamento eles precisavam estar ali matando animais, bodes, novilhos. Sabe? Eles precisavam matar animais para que os pecados fossem cobertos. Para que fossem cobertos os nossos pecados. Uma vez por ano, o sacerdote, ele tinha que estar totalmente purificado, amados irmãos, para que ele entrasse no Santo dos Santos, sabe? Ele entrava primeiro no átrio, depois no santo e depois no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, só realmente o sumo sacerdote, só o sacerdote podia entrar ali. E ele tinha que estar purificado por 30 dias, ele não podia se contaminar. Essa era a palavra usada com a sua esposa, e ele tinha que se manter em santidade. E ele fazia isso uma vez por ano, em sacrifício à humanidade. Então, aquele dia era o dia da expiação dos pecados. E o pecado daquelas pessoas era coberto por sangue de animais. Mas presta atenção, como que o sangue de um animal, poderia cobrir o pecado da humanidade, se o sangue do animal também é impuro? Precisava ser algo genuinamente perfeito para que cobrisse o sangue da humanidade. Era feito esse sacrifício. E o que acontecia? Aquele sacerdote que entrava ali naquele lugar santo, o Santo dos Santos, sabe? Onde tinha a Arca da Aliança. Ele entrava ali naquele lugar para expiação do pecado, dos pecados. E quando ele entrava, a roupa dele, ele ia com todo o aparato, todas as pedras, as roupas, tudo conforme foi a lei que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, passou para Moisés. Ele entrava ali com todos os aparatos e naquela roupa dele existia ali sinozinhos, pequenos sinetes ao redor, para que, se acaso ele morresse ali dentro do Santo dos Santos, morresse como? Aniquilado, porque o lugar era santo. A presença do Deus Todo-Poderoso é santa. Vocês lembram o que o Senhor falou para Moisés? Na sarça ardente: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o solo onde tu pisa é santo. A presença do Senhor é santa, amados irmãos. Por isso que fala-se que sem santificação ninguém verá a Deus. Ele é um Deus santo. Amém? Então, se porventura houvesse alguma iniquidade na vida daquele homem, daquele sacerdote, que iria fazer a expiação do pecado da humanidade, o que aconteceria? Ele seria aniquilado lá dentro. E outras pessoas não poderiam entrar.
porque estariam entrando na presença do Senhor. Então, eles teriam que puxar aquele sacerdote por uma corda. Aquele sumo sacerdote tinha que ser puxado por uma corda lá de dentro. Aí entra a questão dos sinetes. Ali fora, eles ficavam ouvindo o barulho dos sinetes, dos sinos. Ele fazendo a expiação ao Senhor. Se demorasse muito tempo, muitas horas e parasse o barulho, então eles sabiam que aquele homem estava morto. E assim foi por toda a velha aliança, a antiga aliança. E o que acontece? Aqui na palavra do Senhor também diz o seguinte, 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que nós vemos que a aliança antiga, ela era a sombra da nova aliança. Ela era uma alegoria do que estava por vir. Nós tínhamos ali como se fosse só o rascunho. E hoje nós temos verdadeiramente o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito com o próprio sangue. Ele deu o seu próprio sangue pela humanidade. Jesus, Yeshua HaMashiach, ele deu o seu próprio sangue para que eu e você, no dia de hoje, tivéssemos vida e vida com abundância. Sabe? Acabou a questão de matar animais, sacrificar animais. Porque chegou um tempo que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou assim, sabe? Olha, eu tô enojado, sabe? Com as festas de vocês e com o sacrifício de animais, sabe? O cheiro que está subindo as minhas narinas é fétido. Por que, amados irmãos? Porque eles faziam tudo perfeitamente. Eles faziam o jejum, eles faziam as festas, eles faziam tudo perfeitamente, tá? Mas a vida deles não estava perfeita no altar do Senhor, na presença de Deus. Eles continuavam, quando eles saíam dali, eles continuavam adorando ídolos. Eles continuavam nas mesmas práticas. Eles então faziam o sacrifício, mas as práticas continuavam a mesma. E muitas vezes, eu vou repetir, eu já falei sobre isso, muitas vezes as pessoas acham assim que a lei ela é mais rigorosa do que a graça. Mas não é assim, amados irmãos. A lei dizia, não adulterarás. A graça diz, não peque no seu pensamento. Não pense coisa impura. Porque se você pensar algo impuro entre você e uma outra pessoa, você já pecou em seu pensamento. Amém? Então, a lei ela tinha brechas. A graça não, a graça é perfeita, porque o sacrifício de sangue, glória a Deus e aleluias, de Yeshua HaMashiach foi o sacrifício perfeito. Depois dele não houve outro e não haverá. Não precisa ninguém fazer outro sacrifício de sangue, porque o dele foi mais do que suficiente. Amém, amados irmãos? E através desse sacrifício, o Senhor é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que através desse sacrifício, e eu amo Hebreus, eu já li muitas vezes Hebreus, e Hebreus diz em 4:16, fala, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade.
Amém? Tem outra tradução que fala assim: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. Louvado seja Deus. A graça, amados, só surgiu na nova aliança. A velha aliança, ela nos trazia a lei. A nova aliança nos traz a graça. O que é a graça? Como o próprio nome já diz, graça é algo que você recebe de graça. Você está recebendo a graça de graça. Mas você tem que ter um entendimento que a graça que você recebe de graça, ela custou muito cara. Ela custou o sangue de um homem inocente, que passou por todas as coisas que eu e você passamos, mas em nada ele pecou. Ele passou pela cruz para que eu e você não passasse pela cruz. E a misericórdia, sabe? As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Sabe? As misericórdias do Senhor é a causa de estarmos aqui. Sabe? Ele tem de misericórdia para com aqueles que pecam. O Senhor, Ele tem nos remido através desse sacrifício de cruz, desse sacrifício tão perfeito, que hoje eu e você, nós temos livre acesso ao trono da graça. Quando eu falo para vocês, eu e você temos livre acesso ao trono da graça, eu estou querendo dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, você não precisa de um intercessor dessa terra. Você não precisa de um padre, de um pastor, de um sacerdote, de absolutamente ninguém para que você se achegue confiadamente no trono da graça, na presença do Deus Todo-Poderoso. Em qualquer lugar que você estiver, que você se prostrar, eu não estou falando prostrar só os seus joelhos, eu estou falando prostrar o seu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós vemos pessoas prostrado ali, mas a mente dele e o coração dele está bem longe do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes você vê uma pessoa que aparentemente, fisicamente, não está numa posição de reverência, mas o coração dela está totalmente prostrado ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus e aleluia. E é isso que o Senhor tem pedido para mim e para você. Prostra seu coração. Prostre seu coração. Você tem livre acesso ao trono da graça. Se achegue confiadamente na minha presença. Eu sou o Deus de amor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Dei o meu filho, Yeshua HaMashiach, para que vocês hoje tivessem vida. Eu tive que tirar a vida do meu único filho, unigênito, o meu filho, sem pecado, sem mácula, para que vocês, pecadores, sabe, se fizessem perfeitos diante da minha presença. Por que perfeitos? Santos, irrepreensíveis. É assim que o Senhor tem nos visto. Sabe por quê, amados irmãos? Porque quando nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça na presença do Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aquele sangue aspergido dos animais, no Santo dos Santos, ele é aspergido quando a gente fala assim, Senhor, pinga de uma gota do seu sangue sobre mim. Esse sangue tem coberto todos os nossos pecados. Não, ele não tem só coberto, como o sangue de animais fazia na velha aliança. Ele tem aniquilado os nossos pecados. Porque toda vez que eu e você chegamos confiadamente, arrependido de todo o nosso coração diante da presença do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do irmão João, o Deus da irmã Nilva, da irmã... Todos nós
quando nós nos achegamos ali, o nosso Deus, Ele não vê eu e você como pessoas impuras. Ele vê o sangue do Filho dele, libertador, nos purificando. Glória a Deus e aleluias. Esse sangue tem poder, amados. Amados, esse sangue é o sangue que faz com que o inferno estremeça. Quando você está coberto com sangue, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você pediu para que o Deus Todo-Poderoso escrevesse teu nome no livro da vida, que você se tornou selado, que você se tornou filho, porque quando você não fala para Deus, eu quero ser seu filho, eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, você ainda é criatura. Mas quando você fala, eu aceito esse sacrifício, você se tornou filho, amado. Essa é a diferença entre você, a diferença dos que são e dos que não são. A diferença entre você e aqueles que não aceitaram o sacrifício. Então, nós somos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. O inimigo não pode tocar em nós. Esse sangue tem poder. O sangue de Jesus cura, lava, liberta. O sangue de Jesus faz milagres e maravilhas. O sangue do Senhor Jesus, ele dá uma vida nova. Ele coloca alegria em corações aprisionados pelas trevas. Ele liberta e coloca alegria. O sangue do Senhor Jesus. Dia da expiação. Não é mais sangue de animais. Não é mais sangue de nenhum animal. Mas é um sangue humano. Jesus Cristo era Deus Todo-Poderoso, colocou Jesus Cristo aqui na figura de homem, humano, sabe? Simplesmente ele estava propenso às mesmas dores, às mesmas paixões e os mesmos pecados, ele estava propenso a todas essas coisas. Muitas pessoas falam assim, mas ele tinha ali, ele atuava com a sua natureza humana e divina. Não, amados irmãos, isso não é verídico. Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, ele não usurpou usar a sua natureza divina. Ele só usou a sua natureza humana. Então, se ele cortasse o dedo, sairia sangue, ele sentia dor do mesmo jeito, ele sentia cansaço, ele sentia tudo o que nós sentimos. E ele precisou passar por isso para que ele cumprisse a lei como qualquer ser humano. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a lei. Amém, amados? Para que ninguém pudesse falar absolutamente nada dele. Ele cumpriu toda a lei. E no lugar do sacrifício de animais, ele se deu como cordeiro. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é o Cordeiro, sabe? Imaculado, sabe? Ele simplesmente, ele passou por tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele passou por amor, somente por amor, sabe? Um Deus que tanto amou, que deu a vida na cruz do Calvário. E teve no meio de dois bandidos, dois homens totalmente fora da lei, mas que ouviu, olhou e ouviu as suas últimas palavras e ele falou, mestre, eu posso ir junto? Eu aceito, eu quero estar junto. Eu quero fazer parte do teu reino. Sabe como é contagiante, como é penetrante, como é lindo, maravilhoso a presença do Senhor Jesus. E o Senhor falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Glória a Deus e aleluia. Quando você fala para o Senhor, eu aceito o seu sacrifício, eu quero passar a eternidade contigo. Ele fala para você, meu amado filho, meus amados, eu fiz esse sacrifício, foi por amor a vocês, para que eu pudesse estar junto com vocês. Eu aceito vocês, eu sempre aceitei. Desde aquele tempo eu já aceitei a vocês. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Mas e daí você pode pensar, como o Deus de Israel? Amados, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não diz assim a palavra do Senhor? Há tempo para cada coisa. Nós fomos enxertados. Nós somos filhos legítimos? Somos filhos legítimos. Somos enxertados, adotivos. Nós somos? Somos. Sabe? Nós fomos enxertados na videira verdadeira, onde diz ali em João. E os filhos legítimos, muitos ainda não aceitaram. Ainda. Mas o Senhor vai enviar socorro bem presente na hora da angústia. E eles aceitarão o sacrifício perfeito do nosso Yeshua HaMashiach. Hoje não são muitos que aceitaram ainda. Eu não sei, a estimativa aumenta a cada dia. Os israelitas estão voltando para Israel. E essa é uma das promessas. Amém? Louvado seja Deus. Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E eu vou falar algo para vocês, amados irmãos. A melhor coisa que vocês fizeram até o dia de hoje foi aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A melhor coisa que vocês fizeram foi pedir, escreve meu nome no livro da vida. A melhor coisa, aqueles que não pediram ainda têm a chance de fazer isso. Mesmo que seja no último minuto de vida, amados irmãos, Ele te aceita. Ele aceitou o bandido da cruz. No último minuto de vida, Ele estava ali. Ele aceitou. E Ele aceita sempre. Apocalipse 21 diz uma coisa linda. Na minha opinião, é uma declaração de amor para nós, que aceitamos e estamos galgando em direção a Jerusalém espiritual, a nossa Canaã celestial. O que o Senhor nos diz? O novo céu e a nova terra. Glória a Deus e aleluia. Então vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Olha que lindo isso, é uma promessa tremenda. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus virá com eles e será o seu Deus. Ele lhe enxugará dos olhos, amados, toda a lágrima, que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Amém? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, o nosso Deus Todo-Poderoso. No sábado, a pastora Maria Cristina, ela falou de zilhões do nome do Deus Todo-Poderoso. Amados, nosso Deus, Ele tem muitos nomes. Nosso Deus, Ele é trino. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo de Deus. O Pai Todo-Poderoso, Santo,
aquele que homem não conseguia, homem humano não conseguia entrar na presença dele sem estar com o sangue de animais que tivesse ali perfeito, tudo perfeito, e era aspergido o sangue desses animais para que cobrissem os pecados. Depois veio Yeshua HaMashiach, mas ele já tinha sido, o profeta Isaías já tinha falado, os profetas já tinham falado, mas Isaías falou com uma clareza e com uma, sabe, falou tremendamente, sabe, sobre Emanuel, né, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, veio Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fez o sacrifício de cruz, ele falou assim: não vos deixarei órfão, eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Então Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo Consolador desceu sobre as nossas vidas. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, o que acontece? O Espírito Santo vem e faz morada dentro de mim e de você. Então significa que eu e você, nós temos a presença de Yeshua HaMashiach, nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso através da figura da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Aquela voz que a gente ouve, mansa e suave, aquela voz é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém, amados irmãos? Não despreze, sabe? E não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você. Ouça a voz do Espírito Santo. Sabe, se mantenham em santidade de vida. Busque cada dia mais estar na presença desse Deus maravilhoso. Vocês viram que linda história de amor que eu terminei de contar para vocês? Me perdoe as lágrimas. Me perdoe porque foi algo assim que para mim essa história verídica aqui é o sonho de uma vida, sabe? Eu sonhei com isso. Eu sonhei um dia ser a noiva do Cordeiro, assim como vocês. Eu sonhei com isso. Eu vivenciei a vida por isso. Então, eu creio que um dia nós nos encontraremos na glória eterna. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, guarde, proteja. E essa foi a definição da festa da expiação. Amém? Louvado seja Deus. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Realmente muito maravilhoso. Para mim, especialmente, ouvir um sermão do pastor de Deus em português. Realmente é muito especial. Muito obrigado, então, à pastora. Vocês sabem aí que ela tentou o máximo possível fazer eu chorar, né? Mas ela não conseguiu, viu? Aí cheguei pro lenço assim, devagarzinho, mas ela não conseguiu, eu segurei aquele...